O reino de Deus exige um arrependimento verdadeiro. O objetivo dessa palavra é levar a igreja a compreender que Deus não procura apenas pessoas religiosas, mas pessoas verdadeiras, transformadas pelo arrependimento e preparada no seu coração para receber Cristo. Imagina você agora recebendo uma notícia de que vai vir um político muito importante na cidade. O que as autoridades vão fazer? A cidade vai estar mais limpa. Os asfaltos vão estar impecáveis. As casas vão estar todas pintadas. Os mercados terão produtos de qualidade. E tudo isso, por quê? Porque nós estamos sabendo que vai vir um político nomeado, um cara que pode mudar São Bernardo, que pode mudar a cidade. Foi exatamente isso que Deus faz. Antes mesmo da manifestação pública de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus ele envia esse mensageiro chamado João Batista. Pois a sua missão, meus irmãos, aqui não era conquistar seguidores, não era conquistar fama para si mesmo, não. Era anunciar que ia vir um Salvador, porque ele dizia que eu batizo com água, mas o que vem após mim vai batizar com fogo e com Espírito. Aleluia. João, meus irmãos, compreendia que nenhum coração pode receber verdadeiramente o Rei enquanto estiver dominado pelo pecado, pela autossuficiência e pela religiosidade vazia. Por isso a sua mensagem não era de conforto superficial, mas de transformação profunda. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa mensagem, meus irmãos, continua ecoando nas igrejas até hoje. O reino de Deus já foi inaugurado em Cristo, e o chamado ao arrependimento permanece atual até hoje. Deus ele continua preparando pessoas para encontrar o seu filho, não por meio de reformas exteriores, não, mas pela transformação do coração. E ao estudarmos aqui esse capítulo 3, do versículo 1 ao 12, veremos que João Batista vai nos ensinar verdades sobre o reino de Deus, que exige arrependimento verdadeiro. Mateus 3, ele marca o fim de aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Desde o profeta Malaquias, Deus não havia levantado outro profeta de Israel. Durante esse período, muitas mudanças aconteceram. Mas que mudanças foram essas, pastor Léo? Os impérios persa, grego e por fim romano dominaram a região. Quando João Batista aparece em Israel, ele está sob o governo de Roma e vive na expectativa de chegar o Messias prometido, porque aquele povo esperava o Messias prometido. Religiosamente falando, meus irmãos, o povo era liderado por fariseus, era liderado por saduceus. Embora houvesse muitas práticas religiosas, grande parte da liderança havia substituído a verdadeira devoção por tradições e formalismo. O templo estava cheio de atividades, mas muitos corações estavam longe de Deus. E é nesse cenário que Deus ele quebra o silêncio. Surge João Batista no deserto e vem anunciando o Evangelho. E aqui, para nós entendermos um pouco melhor, eu gostaria de contar 3 verdades aqui. A primeira delas é que o verdadeiro avivamento começa com o quê, pastor Léo? Começa, meus irmãos, com arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. A primeira palavra de mensagem aqui de João Batista não foi: ei, prosperem. A primeira palavra de João Batista, pregando no deserto: arrependei-vos. No texto, meus irmãos, grego, o significado dessa palavra é metanoia.
Arrepende-se ou continuem se arrependendo. O verbo está no presente, meus irmãos, imperativo aqui, indicando uma ação contínua. E João não está pedindo um sentimento momentâneo de tristeza, mas uma mudança permanente de vida. A palavra metanoia é formada por duas partes. Meta, que é mudança, transformação, e noia, que é mente e entendimento. Assim, meus irmãos, o arrependimento, ele significa uma mudança profunda na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Mas para aquele povo judeu, a mente não estava separada do coração. O pensamento, a vontade, as emoções, as decisões, elas formam uma única realidade interior. Por isso, quando a Bíblia fala em mudança de mente, ela está falando de uma transformação de toda a pessoa. Arrepende-se não é apenas reconhecer o que pecou, não. É abandonar o caminho errado, voltar-se para Deus. É uma mudança de direção, meus irmãos. Porque quem caminha para longe de Deus, agora passa a caminhar em sua própria direção. E é importante notar que João não estava anunciando apenas uma melhora moral. Ele anunciava que o reino dos céus estava próximo. A chegada do reino significa que o Messias estava prestes a se manifestar diante da presença do rei. E ninguém poderia permanecer indiferente. Não. O único caminho era o arrependimento. E por isso essa mensagem continua ecoando até hoje. Vivemos em uma geração que deseja bênçãos de Deus, mas muitas vezes rejeita a transformação de Deus que exige. Muitos querem paz, mas sem santidade, perdão sem abandono do pecado e salvação sem submissão a Cristo. E o Evangelho, ele nunca começa prometendo benefícios. Ele começa confrontando o pecado. Muitos chegam na igreja, vem atrás de bênçãos. O pessoal vem atrás de coisas materiais, não vem atrás de Jesus, não quer saber de Jesus, quer saber de coisas materiais. E o arrependimento, meus irmãos, não é um complemento da fé. Ela faz parte da verdadeira conversão. Onde a fé é genuína, haverá também mudança de vida. Não significa perfeição, mas uma nova direção. E eu aplico isso na minha vida, meus irmãos, te fazendo uma pergunta. Há evidências de arrependimento na minha e na sua vida? Será que temos evidências de arrependimento em nossas vidas? Frequentar uma igreja, conhecer a Bíblia ou exercer um ministério não substitui um coração transformado. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, produz uma vida diferente. Muitos desejam Jesus como Salvador. Por quê, pastor Léo? Porque querem um perdão e a vida eterna. Mas poucos desejam Jesus como Senhor, permitindo que Ele governe seus pensamentos, permitindo que Ele governe as suas escolhas, permitindo que Ele governe os seus relacionamentos e até mesmo a sua maneira de viver. Pois o chamado de João Batista aqui continua ecoando, como eu falei até hoje: arrependei-vos. Esse é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. Antes de Deus transformar as circunstâncias das nossas vidas, Ele deseja transformar primeiro o nosso coração. A segunda coisa aqui, meus irmãos, é o deserto. É o lugar onde Deus prepara os seus servos. Observe comigo o versículo 1 até o 4. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João usava uma veste de pelos de camelo
um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e de mel. João Batista, meus irmãos, iniciou seu ministério no deserto da Judéia. Isso não foi para ele uma escolha aleatória, nem apenas uma questão geográfica. Deserto é um lugar onde Deus forma o caráter, onde Deus ensina dependências e prepara os seus servos para a missão. Foi no deserto que Moisés passou 40 anos antes de liberar o povo de Israel. Foi no deserto que Elias foi fortalecido por Deus após o confronto contra os profetas de Baal. Foi no deserto também que Israel aprendeu a depender diariamente do Senhor durante 40 anos. E logo após esse relato, o próprio Jesus será conduzido pelo Espírito. Aonde? Ao deserto para ser tentado. Ao apresentar João no deserto, Mateus ele está mostrando que Deus ele continua agindo da mesma maneira. Antes da missão vem a preparação, meus irmãos. Quantas das vezes a minha mãe brigava comigo porque eu saía de madrugada, saía à noite para ir para o monte orar. Ela não deixava, ficava com medo dos perigos, mas estava eu lá orando, buscando a face do Senhor nos montes. Quando eu conheci meu cunhado, a gente fazia parte de um discipulado na Batista. Era um dos meus melhores amigos. E de repente ele falou: Léo, me dá um conselho aqui. Chega aí, me dá um conselho aqui, ó. Tô conhecendo uma pessoa aí, rapaz, pessoa de Deus. Eu falei: opa, mas o que você quer? Não, ora por mim aí, ora aí para que Deus possa fazer a obra aí que eu tô gostando, tô apaixonado por ela e pá. Eu falei: qual é o nome dela? Luzia. Eu falei: opa, calma aí. Minha irmã? Ela é sua irmã? Eu falei: é minha irmã. E Deus une propósito, irmãos. É uma bênção de Deus esse menino. 2 filhos maravilhosos. Então, gente, outro detalhe importante aqui é a descrição das suas vestes. João ele usava pelos de camelo e um cinto de couro. E essa descrição não é apenas um detalhe histórico. Ela lembra imediatamente o profeta Elias, descrito lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, como um homem vestido de pelos e com um cinto de couro. Mateus faz essa associação de forma intencional, porque ele desejava que seus leitores reconheçam que João, como aquele que veio no espírito e no poder de Elias. João não era Elias reencarnado, não, mas o profeta que exercia um ministério semelhante, confrontando o pecado, chamando o povo ao arrependimento e até mesmo preparando o caminho para o Messias. Todos nós sabemos que a sua alimentação era muito diferente, gafanhotos e mel silvestres. Isso revela, meus irmãos, uma vida simples, desapegada de conforto e totalmente dependente da provisão de Deus. João não buscava luxo, prestígio ou reconhecimento. O seu foco era cumprir a missão que havia recebido. E toda a sua vida era uma mensagem. A sua aparência, seu estilo de vida e suas pregações demonstravam que ele não pertencia ao sistema religioso da época, mas era um homem separado de Deus. E quando eu vejo aqui, eu trago para nossas vidas, talvez eu e você estejamos vivendo um deserto, um período em que parece que nada acontece, em que Deus está em silêncio, ou
até mesmo que se esqueceu dos seus planos e por isso não avança. Não despreze esse tempo, irmãos. Não despreze. O deserto de Deus não são lugares de derrotas, mas de formação de caráter, formação de vidas. É no deserto que aprendemos a depender mais da graça do que dos nossos recursos. É no deserto também que Deus fortalece a nossa fé, corrige o nosso caráter e prepara o nosso coração para aquilo que Ele deseja realizar na minha e na sua vida. João Batista aqui vai nos ensinar, meus irmãos, que Deus não procura pessoas impressionantes aos olhos do mundo. Ele procura pessoas preparadas para cumprir a sua vontade. Será que nessa manhã você está preparado para cumprir a vontade do Senhor? Será que nessa manhã você está preparado para 3 horas da manhã? Ô irmão, ore por mim aí, porque eu estou passando por um problema assim, assim, assado, e eu preciso ir no hospital, mas eu não tenho um veículo. Será que você está preparado de tirar o seu carro da garagem 3 horas da manhã para ir lá socorrer esse irmão? Era isso que João Batista estava nos ensinando. A depender totalmente de Deus, irmãos. A ser transformado por Ele. A corrigir os nossos erros, corrigir o nosso caráter. Ô Senhor, eu sei que eu errei aqui. Me ajuda. Ô Senhor, eu não tenho força para fazer isso, mas o Senhor me ajuda. Terceira verdade, meus irmãos, que eu aprendo aqui, é que a verdadeira conversão produz frutos. Quando eu olho no versículo 5 ao 10, produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. A pregação de João Batista aqui teve um grande impacto, sim ou não? Mateus relata que pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia e da região do Jordão saíram para quê? Para ouvi-lo. E elas eram batizadas por João e confessavam os seus pecados ali. A confissão pública, meus irmãos, demonstrava que aquelas pessoas reconheciam as suas condições diante de Deus. Elas não estavam apenas participando de um ritual religioso, estavam admitindo que precisavam do perdão e mudança de vida. Por isso, meus irmãos, é importante compreender que o batismo de João aqui não era apenas, irmãninha, o batismo cristão. O seu batismo era um batismo de arrependimento, um sinal exterior de que pessoas haviam reconhecido os seus pecados e estavam ali se preparando para receber o Messias prometido. O batismo cristão, instituído por Jesus após a sua morte e ressurreição, testemunha a união do crente com o cristão em sua mente. Sepultamento e ressurreição, que fala lá em Romanos 6, versículo 3 e 4. Portanto, o batismo de João era preparatório. O batismo cristão aponta para a obra consumada de Cristo. Enquanto muitos se aproximavam com sinceridade, Mateus relata que fariseus e saduceus também vieram ao batismo. E ali os fariseus eram conhecidos pelo rigor religioso e pela observância das tradições. Os saduceus pertenciam à elite sacerdotal e possuíam influências políticas e religiosas. Aos olhos do povo, esses homens eram modelos de espiritualidade. Mas João, guiado por Deus,
enxergava além das aparências. Ele não recebe com elogios e nem considera a sua posição religiosa. Pelo contrário, ele os confronta com palavras extremamente fortes. Raça de víbora. No contexto bíblico aqui, meus irmãos, a serpente, ela simboliza engano, ela simboliza maldade e oposição a Deus, desde Gênesis capítulo 3, ao chamá-lo de raça de víbora. E João denuncia que, apesar das aparências de santidade, os seus corações permaneciam dominados pelos pecados. E eles confiavam na própria justiça, mas estavam distantes de Deus. E João faz, então, uma pergunta à iniciativa: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles estavam dizendo que não basta desejar escapar do juízo. E é necessário, meus irmãos, haver uma mudança verdadeira em nossas vidas. Por isso ele ordena produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele continua confrontando a falsa segurança daqueles líderes. Ele vai dizer no versículo 9: não penseis que basta dizer temos o pai temos por pai Abraão. Muitos judeus acreditavam que sua descendência física de Abraão lhes garantia o favor de Deus. João desmonta essa falsa confiança que eles tinham. Deus, ele não salva pessoas por suas origens, tradições ou até mesmo posições religiosas, mas ele salva pela fé acompanhada de arrependimento. A imagem do machado colocado à raiz das árvores é uma advertência solene. O juízo ali de Deus já está preparado. A árvore que não produz fruto será cortada. O problema, meus irmãos, não é a aparência da árvore, mas a sua esterilidade. E quando eu aplico isso na minha vida, nas nossas vidas, João, ele nos convida a fazer um exame sincero do nosso coração. E aí vem algumas perguntas: em que temos colocado as nossas confianças? Em nossa história na igreja? Em um cargo? Conhecimento bíblico? Ou em uma vida transformada pela graça de Deus? Em que temos colocado, meus irmãos, as nossas confianças? Será que é no nosso cargo pastoral? Será que é nos nossos talentos? Nos nossos conhecimentos bíblicos? Ou em uma vida transformada pela graça de Deus? A verdadeira conversão produz frutos. Não frutos perfeitos, porque ainda lutamos contra o pecado, mas os frutos reais e crescentes, gerados pela ação do Espírito Santo, que foi alcançado pela graça. Não muda para conquistar a salvação, muda porque foi alcançado pela salvação. A graça não apenas perdoa, a graça ela transforma. Por isso, a pergunta que este texto nos faz é: se alguém observasse minha vida, conseguiria enxergar o fruto de arrependimento? Será, meus irmãos, que se andarmos lá fora, as pessoas enxergariam em nós o fruto do arrependimento? Ou ali vai um homem de Deus, olha, quem viu, quem vê agora. Um ex-traficante, um ex-alcoólatra, um ex-prostituto, e hoje
um servo de Deus. Olha, que mudança. Vou começar a andar com ele para ver se alguma coisa na minha vida muda. Quando a pessoa, meus irmãos, consegue enxergar em você a mudança, ela automaticamente ela vai seguir você. Ela vai querer andar contigo. Quando Jesus chega e começa a fazer os milagres, a multidão começa a seguir, porque as pessoas não estavam interessadas em Jesus, estavam interessadas nos milagres. Por isso, antes, João ele quebra todo esse protocolo. Quarta coisa aqui que eu quero, e a última, é que a religião, meus irmãos, ela não salva ninguém. No versículo 9 e 10, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os fariseus ali, meus irmãos, acreditavam que, por serem descendentes de Abraão, já estavam em uma posição privilegiada diante de Deus. E para eles, nascer judeu era garantia da aprovação divina. Mas João vem e destrói tudo isso. Essa falsa segurança ao afirmar que Deus pode levantar filhos de Abraão, até mesmo das pedras. A descendência física nunca foi suficiente para a salvação, meus irmãos. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre procurou um povo que obedecesse pela fé, e não por apenas linguagens, descendências. E em seguida, João ele usa a figura do machado colocado na raiz da árvore, porque o machado ainda não cortou, mas já estava preparado. E isso mostra que o juízo de Deus é certo e está próximo. A árvore que não produz bons frutos, o que vai ser feita? Será cortada e lançada ao fogo. O problema não era a falta de religião, mas a falta de transformação. E quando eu aplico isso na minha vida, meus irmãos, eu aprendo que ninguém é salvo pela família que nasceu, ninguém é salvo pela igreja que frequenta, ou até mesmo pelo cargo que ocupa aqui dentro. Não, porque a salvação, meus irmãos, é o que a gente prega aqui. Sempre foi e sempre será pela graça, mediante ao que? A fé. E a pergunta não é de que família você vem, e a pergunta é de que família você vem. Ah, eu venho da família Tederich, então eu sou salvo. Ah, eu venho da família Souza, então eu sou salvo. Ah, eu sou da família de Abraão, ó, então eu sou salvo. Não. A salvação, meus irmãos, ela sempre vai vir pela graça, mediante a fé. Porque aqui na quinta coisa que eu separei, vai mostrar para nós que Jesus, ele é maior do que João. Aquele que vem após mim, João declara, é mais poderoso do que eu. João Batista ele deixa claro que a sua missão não era preparar que a sua missão era apenas preparar o caminho para Cristo. Ele afirma: não sou digno de desatar, de tirar as sandálias dos seus pés. Na cultura judaica, meus irmãos, retirar ou carregar as sandálias era uma tarefa reservada aos servos mais humildes. João reconhece que diante da sua grandeza, que diante da grandeza de Jesus, ele não era digno nem desse serviço. João batizava apenas com água, simbolizando o arrependimento. Mas Jesus, porém, batizava com o Espírito Santo e com fogo. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? O Espírito Santo representa a nova vida,
a regeneração e o poder de Deus sobre os que creem. E o fogo, pastor Léo, no contexto imediato, aponta principalmente para o juízo final, o juízo divino, embora também representa a purificação daqueles que pertencem a Cristo. João usa 3 figuras conhecidas da agricultura. A pá, que era o instrumento usado para lançar o trigo ao vento e separar o grão da palha. A eira, que era o local onde fazia a separação do que acontecia. E o celeiro, que era o lugar onde o trigo era recolhido e guardado enquanto a palha era queimada. E a mensagem aqui, meus irmãos, é clara. Cristo conhece quem realmente lhe pertence e fará uma separação definitiva entre os que creem e os que apenas aparentam servir a Deus. Porque não existe posição neutra diante de Jesus. Cada pessoa pertence a um dos 2 grupos apresentados por João Batista: o trigo ou a palha. E quem recebe Cristo pela fé é transformado pelo Espírito Santo e será recolhido para o celeiro do Senhor. E quem rejeita a sua graça enfrentará o seu juízo. A grande pergunta do texto é: quando Cristo separa o trigo da palha, em qual grupo eu e você entraremos? Em qual grupo você pode se incluir nessa manhã? Será que é o do trigo ou será que é o da palha? Porque ao chegarmos, meus irmãos, ao final de Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, nós iremos perceber que a mensagem de João Batista continua tão atual quanto no dia em que foi proclamado no deserto pela primeira vez. Deus, ele rompeu 400 anos de silêncio, não para anunciar a prosperidade, não para anunciar conforto, mas para chamar seu povo ao arrependimento. O reino de Deus, meus irmãos, não é mudança de circunstância, mas uma mudança de coração. João, ele prepara o caminho para Jesus, confrontando o pecado, denunciando a falsa religiosidade e mostrando para aquele povo que Deus não procura apenas pessoas religiosas, mas pessoas transformadas. E ele ensina para mim e para você hoje que o arrependimento verdadeiro, meus irmãos, ele vai produzir frutos. Glória a Deus. Como assim, pastor Léo? Porque se eu dou fruto, onde eu passar, as pessoas vão querer caminhar comigo, as pessoas vão querer me seguir, as pessoas vão querer fazer as coisas que eu faço, porque eu estou arrependido, porque eu estou diante da graça de Deus. Ele ensina, meus irmãos, que o arrependimento verdadeiro produz frutos, que a descendência, a tradição e a posição religiosa não vai salvar ninguém, e que somente Cristo pode dar a nova vida por meio do Espírito Santo. E durante toda a mensagem, João, ele apontou para alguém maior do que ele. Mas o seu objetivo, meus irmãos, nunca foi atrair pessoas para si. O seu objetivo nunca foi ter status. Não. Mas conduzi-las a Jesus. E esse também deve ser, meus irmãos, o propósito de toda a pregação. Fazer com que Cristo seja visto, exaltado e recebido como Senhor. E hoje a voz de João continua ecoando aqui nessa igreja: Zoe, vida de Deus. Através das Escrituras,
Ele vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. E um dia será plenamente manifestado quando Ele voltar em glória. Na sua primeira vinda, Ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas jogaram Jesus na cruz. Esqueceram de que quem estava matando era o Messias. Mas no terceiro dia Ele ressuscita. Ele ressuscita. E hoje a igreja pode glorificar o nome dele. Hoje a igreja pode dizer que Cristo está no centro da igreja Zoe. E que não abrimos mão de Cristo. Que não abrimos mão de pregar o Cristo. Por isso, meus irmãos, esse texto nos leva a fazer algumas perguntas sinceras. E que pergunta é essa, pastor Léo? Tenho apenas uma religião ou um relacionamento verdadeiro com Cristo? Segunda pergunta: existem frutos em minha vida que demonstram um arrependimento genuíno? Terceira pergunta: minha confiança está em tradições religiosas ou está na graça de Deus? Quarta pergunta: se Cristo voltasse hoje, irmãos, eu estaria preparado para encontrá-lo? A grande lição de Mateus 3 é que Deus continua preparando um povo para seu Filho. A pergunta não é se Jesus voltará, porque isso é uma certeza. Mas a pergunta é se estaremos prontos quando Ele vier. Que a nossa resposta, meus irmãos, não seja apenas uma profissão de fé, feita com os lábios, mas uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Que possamos viver em arrependimento, produzir frutos dignos do Evangelho e permanecer fiéis até o dia em que veremos o Rei face a face. Porque todo aquele que se arrepende, todo aquele que crê em Cristo e persevera na fé, não precisa temer o dia do Senhor. Para ele, a volta de Cristo não será motivo de condenação, mas será um motivo de alegria, será um motivo de esperança, será um motivo de salvação eterna. E quando João Batista começa a pregar, eu termino aqui, ele chama o povo ao arrependimento. E nessa manhã, meus irmãos, a mesma voz de João Batista lá atrás continua ecoando através das Escrituras. Arrependei-vos, porque o reino de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem não foi apenas para o povo do primeiro século, ela também é para nós nos dias de hoje. Deus continua chamando homens e mulheres, jovens e crianças, ao arrependimento. Por quê, pastor Léo? Porque o seu desejo não é a condenação do pecado, mas que ele se volte para Cristo e tenha uma vida. Talvez você tenha frequentado a igreja por muitos anos, talvez conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, talvez participa de ministérios, ou tenha sido criado em um lar cristão. Mas hoje a pergunta não é qual é a sua religião. A pergunta é: o seu coração pertence verdadeiramente a Cristo, sim ou não? João deixou claro, meus irmãos, que Deus não procura aparência de santidade, Ele procura frutos de arrependimento. Talvez o Espírito Santo tenha mostrado áreas da sua vida que precisam ser entregues a Deus. Mas que áreas são essas, pastor Léo? Me ajuda aí. Pecados escondidos, faltas de perdão,
orgulho, religiosidade, desobediência, ou até mesmo uma fé de apenas aparência. Hoje é um dia de abandonar esse caminho. Glória a Deus. Arrependimento, meus irmãos, não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é reconhecer o erro, confessá-lo diante de Deus, abandoná-lo e voltar-se para Cristo. Ei, Senhor, estou aqui, me ajuda a mudar, estou arrependido, eu tenho esse pecado, eu quero deixar, mas sem Ti, Senhor, eu não consigo. Sem Ti, Senhor, eu não consigo. É permitir, meus irmãos, que Jesus seja não apenas o Salvador da sua alma, mas mostrar também o Senhor da sua vida. Lembre-se das palavras de João: o machado já está posto, diácono João, a raiz das árvores. Esse é um chamado urgente. A oportunidade da graça está aberta aqui hoje, mas ela não permanecerá para sempre. Mesmo o Cristo que veio para salvar, voltará para julgar. Se hoje você deseja reconciliar-se com Deus, renovar a sua caminhada, ou entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, não endureça o seu coração. Responda ao chamado do Senhor. Curve-se a sua cabeça e fale com Deus. Confesse seus pecados, abre seu coração diante dele, porque a palavra promete, meus irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Quem vem a mim, de modo algum, de modo nenhum, o lançarei fora. Hoje Cristo continua estendendo a sua graça. A decisão é sua. Você permanecerá apenas com uma religião, ou entregará completamente a sua vida ao Rei dos Reis? Que possamos sair deste lugar não apenas emocionados pela mensagem, mas pela verdadeira transformação, pelo Evangelho de Jesus que foi pregado aqui hoje.